Olá, você que está acompanhando a programação da Rede MLC. A gente mais uma vez recebe aqui o doutor Anelson Souza, que é especialista em direito tributário, especialista em planejamento sucessório. E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante para você que quer fazer um bom planejamento sucessório. Um planejamento sucessório organizado, coerente, sem problemas, sem complicações. A gente está aqui para poder esclarecer esse planejamento sucessório. Obrigada por ter vindo hoje aqui, doutor Nelson. Obrigado, Márcio, mais uma vez pelo convite. Estarei sempre aqui. Eu espero mesmo, viu? Porque hoje eu quero falar de um assunto que as pessoas normalmente têm muito medo. As pessoas normalmente têm muito medo de banco, normalmente têm muito medo de toda essa tratativa bancária. Como é que o direito bancário, como é que esse nicho do direito pode colaborar com um planejamento sucessório bem-sucedido? Aquilo que você falou, né? O direito bancário realmente ele aflige muitas pessoas, né? E muitas pessoas não sabem como lidar com isso, né, Márcia? E como eu sou um profissional que atua nessa parte de planejamento patrimonial, eu vi o direito bancário como uma ferramenta importante para a gente lidar com isso. Porque muitas pessoas acabam pagando mais juros do que deveriam, não sabem negociar com o banco. Então, a carência, né, de soluções nessa área acabou abrindo os olhos para essa situação. Normalmente as pessoas não sabem como lidar. Exato. Como lidar com o gerente, como lidar com as tarifas bancárias. As pessoas não entendem muito como é que funciona essa questão do crédito rotativo, do crédito acumulado, dos juros e tudo mais. É muito difícil entender isso ou é melhor mesmo ter um profissional para fazer esse entendimento? Não é difícil. Existe muita legislação que trata sobre isso, resoluções do Banco Central. Então, não é que seja difícil, são várias normas que a pessoa tem que conhecer. Então, quando você não é um profissional da área, acaba dificultando um pouco, né? Agora, o que é que configura essa questão dos juros abusivos? Tu acabou de falar aí que as pessoas às vezes não sabem como lidar com essa abusividade e tudo. Na verdade, existe muita lenda em relação a isso, tá, Márcia? As pessoas acham que sempre estão pagando os juros abusivos e não é bem assim, né? Os juros abusivos eles só acontecem quando foge um pouquinho da métrica do mercado, né? Da média do mercado, que o Banco Central determina isso. Então, isso acontece, mas menos do que 50% dos casos. Tá? Então, existe sim, mas aí tem que analisar o contrato, tem que ver realmente o que está sendo pago, o que está sendo descontado, tem que conhecer, né, as fontes de consulta dessa média. Então, realmente, não é uma coisa simples assim. Né? Então, o juro abusivo seria aquele que sai do equilíbrio apresentado pelos outros bancos? Da média de mercado. Né? Então, a questão contratual é livre. Eu posso pactuar com você os juros que eu quiser. Isso não é proibido. Mas quando isso começa a se tornar algo que foge da média do mercado, isso acaba sendo caracterizado como juros abusivos. O STJ, inclusive, recentemente deu uma decisão dizendo que cada caso deve ser avaliado ponto a ponto. Não basta ter um alíquota tal que se caracteriza como juros abusivos. Tem que avaliar o contrato de forma individual. Como o banco ele trabalha com juros, o banco ele se alimenta de juros. O banco ele vai circulando a tua moeda e teu dinheiro para se alimentar de juros. Então, normalmente o banco ele aumenta. É muito interessante você falar sobre essa questão do STF. Foi do STJ. Eu já ia dizer, foi STF ou STJ, né? O STJ, porque cada risco que o banco corre quando ele faz o empréstimo ou dá um financiamento, esses juros ele vai entrar nesse parâmetro aí. Por exemplo, é uma pessoa que já teve o nome negativado, é uma pessoa que já tem muitos empréstimos, então emprestar mais dinheiro para essa pessoa é mais arriscado. Esses juros entram nesse aspecto, quanto mais arriscado o empréstimo, maior pode ser esses juros? É isso que o STJ pode avaliar? Na verdade, os bancos eles trabalham com garantias, né? O banco ele tem como regra não perder dinheiro, né? Mas é claro que nem sempre eles fazem bons negócios, mas a regra do banco é sempre emprestar dinheiro com alguma forma de garantia, né? Justamente para mitigar esses riscos que você acabou de falar. Mas existem outros instrumentos que o Banco Central determina que fazem com que o banco evite que o banco quebre, porque hoje teve épocas aí no passado que os bancos quebraram, né? E hoje existe uma normativa, né, do Banco Central que faz com que os bancos minimizem esse risco. E esse é o grande filão do direito bancário que nos possibilita negociar com eles. O que é a capitalização dos juros? Em quais situações ela pode ser afastada? Então, a capitalização dos juros é o juros sobre juros.
que é permitido, é a regra, na verdade, né? E ela só vai ser afastada em casos realmente excepcionais, e o que equivale assim, em torno de 15% a 30% da média das ações que nós protocolamos assim, na Justiça. Eu vou lhe perguntar uma coisa para ver se eu me lembro. Juros sobre juros, ele pode acontecer que são juros compostos. Sim, juros compostos. Eu estava confundindo. Também faz parte... É legal, é pactuado, é legal. E desde que não haja uma abusividade, essa abusividade que eu acabei de falar, ele vai ser mantido. Tá? Não tem para onde correr, porque quando tu faz o cálculo, por exemplo, de um financiamento de uma casa, tu vai calcular os juros daquele mês, automaticamente vai estar acumulado para o mês seguinte. E quando a gente consegue reduzir, a redução judicialmente não é aquela redução absurda que o cliente espera. É em torno de 15% a 30% do valor que ele acha que está maior, entendeu? E eu ia confundir, eu estava confundindo, aí eu vou perguntar, já que o doutor Nelson é especialista em direito tributário, eu estava confundindo com a proibição do bis in idem. Não tem a proibição do bis in idem? Mas é outra coisa. É outra coisa. É cobrar outro tributo sobre o mesmo fato gerador. Sobre o mesmo fato gerador. Não pode cobrar... O fato gerador é o que ocasiona a cobrança do tributo. Por exemplo, quem é dono de uma casa tem que pagar o IPTU. Então, se eu sou dono de uma casa, eu pago um IPTU. Se eu sou dono de duas casas, é outro fato gerador que gera outro IPTU. Então, não se pode cobrar... é um assunto para outro podcast. É só porque eu acabei falando juros sobre juros, tributo sobre tributo. Não se pode cobrar. Juros sobre juros é a capitalização dos juros. Então, você vai... É permitido, é a regra, mas ela pode ser afastada desde que haja uma abusividade. Quais são as vantagens de se fazer acordos com os bancos na via judicial? Assim, Márcia, existem alguns requisitos para que se possa fazer os acordos com o banco, mas quando se consegue cumprir esses requisitos, os acordos são extremamente mais benéficos, mais vantajosos do que as decisões judiciais. Porque, como eu disse há pouco, os bancos eles têm um sistema para impedir que eles quebrem. E por conta disso, eles têm uma margem de negociação, né, que pode chegar a 90% de desconto. Então, mas isso é só chegar lá que você vai conseguir. Não. Existem requisitos a serem cumpridos, existe um lapso de tempo a ser avaliado, não é simplesmente fiz um empréstimo, amanhã vou pedir a redução. Não é assim que funciona. Agora, como é que a gente usa isso dentro de uma holding? Por exemplo, vai chegar um cliente seu, vai bater lá na porta. Doutor Nelson, a gente já viu, tá? Inclusive eu vou pedir para colocar o link aqui embaixo, quando a gente falou sobre holding, que você pode fazer holding, inclusive, com um imóvel só. Você tem uma casa grandona e você quer fazer uma holding dessa casa. É possível. Sim, né? possível. E como é que fica quando esse patrimônio que vai constituir uma holding tem também dívidas? Porque até agora a gente falou muito de bens, de investimentos. Assim, tem essas dívidas, por exemplo, bancárias. Como é que funciona isso? Assim, a holding é mais um instrumento que nós utilizamos de planejamento sucessório, né? Então, existe a holding, existe seguros de vida, existe previdência privada, dependendo do caso. Existe o próprio testamento, que eu sou contra, mas em alguns casos ele pode ser indicado. Então, a gente não pode fechar um diagnóstico como um diagnóstico absoluto. E o direito bancário, eu trouxe ele para essa questão do planejamento patrimonial e sucessório, mas para essa parte patrimonial, porque as pessoas hoje estão perdendo dinheiro por desconhecer o direito que elas têm, entendeu? Eu me lembro muito de uma história, eu preciso comentar aqui, de uma história que a gente estava conversando no escritório do Dr. Nelson, e ele contou que ele recebeu um cliente que queria fazer uma holding, né, um empresário. Já vai falar de direito tributário de novo, né? Não, mas, gente, eu não tenho como, porque ele chegou lá... Foi uma história engraçada. É muito misturado, não tem como, né? E aí, porque o doutor Nelson, para ele poder trabalhar com planejamento sucessório, com holding, ele tem que entender quais são os tributos mais viáveis para que você que está acompanhando a gente, para que a pessoa pague menos impostos também. E aí, o cliente foi lá e falou... Estava conversando com o contador e falou, pô, Nelson... contador e tal, era um imposto lá, uma tarifa lá que era muito mais cara, e aí ele falou, não, mas espera aí, tu pode ser enquadrado em outra taxa, em outra tarifa. Deixa eu explicar melhor. Na verdade, porque tem lá no meu Instagram, mas é melhor explicar. Ele tinha um regime tributário, ele tinha aderido de regime tributário do lucro real. Sim. Né? E ele estava pagando muito imposto. Ele, Nelson, poxa, eu estou pagando muito imposto. Aí mas por que tu é do lucro real? Qual é a atividade? Você tem muita despesa? A gente começou, liga para o teu contador. E na hora nós ligamos para o contador dele, falamos com o contador dele, eu pedi para o contador dele fazer uma simulação de como sairia esses mesmos impostos se fosse pelo lucro presumido.
Aí no outro dia esse cliente me ligou perguntando quanto era a consultoria pelo valor ele ter reduzido. É muito interessante, porque a pessoa, para poder fazer um planejamento sucessório, tem que entender quais são os impostos que são devidos ou não. E eu chamei esse assunto, porque você acabou de falar que a pessoa precisa entender quanto que ela tem que pagar, quanto, afinal de contas, e principalmente quanto ela não precisa pagar. É importante ter um advogado quais que são entenda. os direitos dela? Né? Exato. Isso é fundamental, né? Porque às vezes a gente percebe que as pessoas ficam perdidas, né? Sem saber o que fazer, se endividando cada vez mais, fazendo empréstimo para quitar outro empréstimo e É um cobertor curto, né? não consegue sair dessa bola de neve. E às vezes com uma breve análise você consegue resolver. Né? Quando você fala assim, fazendo empréstimo para quitar outro empréstimo, né? A gente tem aí o cartão de crédito, que tem um juros rotativo, que eles chamam, né? Que é um juros rotativo aí que pode chegar a 400% no ano. Imagina o que é uma pessoa. Eu vou resolver o problema do meu cartão de crédito. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um empréstimo para pagar o cartão de crédito. Aí se enrosca cada vez mais, Ou se enrola então, cada vez pior mais. do que isso, né? O cartão de crédito ele possibilita você a fazer o parcelamento de tantas vezes. Pagamento mínimo. Pagamento mínimo. A pessoa acha que com aquela parcela baixinha que cabe no bolso dela, ela vai poder se livrar dos problemas e vira realmente uma bola de neve. Vira uma bola de neve, porque o que você paga não No caso dá. dela, às vezes seja melhor realmente fazer um empréstimo, quitar aquele cartão, pegar uns juros mais baixos e negociar isso, né? Negociar, porque o juros de cartão é absurdo. Né? E o que é o empréstimo e o que é o financiamento? Qual é a diferença desses dois? Eu acho que a principal diferença entre o empréstimo e o financiamento está na garantia, né? O empréstimo ele não precisa de uma garantia real, enquanto que o financiamento ele exige uma garantia real. Por garantia real, quem está aí é um bem. É isso, né? O garantia real A é um garantia bem, real um é um bem, imóvel. um imóvel, algo que você oferece em garantia e o banco aceita. É algo tangível, algo que é objetivo. A pessoa já vai atrás daquilo ali. Ou seja, em caso de inadimplência, o banco vai lá e toma de volta aquele bem. É por isso que quando você vai fazer o seu empréstimo lá, às vezes é mais barato financiar. Os juros do financiamento às vezes é mais barato do que o empréstimo. Não acontece isso? Sim, porque eu tem não sei, uma acho que eu li em garantia. algum lugar. Não. Quando você vai financiar um imóvel, por exemplo, muitas vezes você consegue tarifas que chegam a, sei lá, 11% ao ano. Quando é que você vai conseguir um financiamento, um empréstimo com essa tarifa? Não vai. Carro também, né? Carro também. O carro ainda é um pouco menor, o juro é um pouco maior do que o do imóvel, porque ele desvaloriza muito, né? A partir do momento que ele sai da loja, ele já está perdendo dinheiro. É verdade. No imóvel é diferente. Então, isso vai depender do tipo de garantia que você está oferecendo. Né? Então, é verdade. O financiamento de carro, ele às vezes tem uma tarifa, pouco uma taxa maior mas do ainda que a do assim é mais carro. barato do que um empréstimo. Porque o empréstimo tu não está dando nada para o banco. Você dá garantias, sim, mas você dá garantias pessoais. Você pode ter um fiador, um avalista. Sim. São outros tipos de garantias, né? Então, que a gente pode até falar um pouquinho sobre essa diferença. O que é o fiador e o avalista? A gente tem como saber, assim? A princípio, o fiador, ele na sua origem, ele vem do Código Civil, né? Sim. E qual é a grande diferença entre o fiador e o avalista? Eu sempre digo para ninguém ser nunca avalista de ninguém. Porque o fiador, ele tem uma característica de subsidiariedade, né? Ou seja, primeiro o credor ele vai ter que executar os bens do devedor para só depois ir alcançar os bens do fiador. Já o avalista não, é solidário. Então, o credor ele pode optar por qual ele quer ir. Entendeu? Então, e ele tem natureza comercial. Hoje o direito comercial está no Código Civil, mas ele tem a sua índole, a sua razão nasceu realmente. Então, quando alguém é avalista de alguém, ele pode perder os bens em vez do credor. Pode sim. Ele foi avalista, ele é devedor solidário pela dívida. Então, nunca seja avalista de ninguém, meu gente. Isso acontece muito em contrato de locação, por exemplo, né? Acontece em vários tipos de contrato. Eu quero alguém que garanta a tua locação. Você vai emprestar e vai emprestar. Mas às vezes é fiador, avalia. Geralmente é um fiador, é uma garantia. Eles pedem algum tipo de garantia, né? Aí você tem que avaliar que tipo de garantia é essa que está sendo... É melhor você não ser fiador nem avalista de ninguém, viu, minha gente? Eu sou logo não empresto nem cartão de crédito. Um dia eu ouvi um desses... E nem sou avalista de ninguém. Desses consultores financeiros aí, um conhecido aí, que falou, se você quer perder um amigo e quer perder o dinheiro, empreste dinheiro para um amigo. Você vai perder o dinheiro e vai perder o amigo. Ou um ou outro vai acontecer, mas em regra você perde os dois. E é a mesma coisa para parente. Para parente você não empresta dinheiro, você dá. É melhor.
é melhor. Se quiser manter quer a ajudar, proximidade. dê o dinheiro, mas não exija, né? Porque se você for pagar, se você for emprestar para o parente, para depois ter que pegar, me paga, ele não vai pagar nunca. Também é o fiador e o avalista que o marido, se for casado, alguém tem que concordar também, que você não pode se concordar sozinho. Porque já que vai pegar o bem e tu for casado, tu vai levar teu bem junto, se fosse, né? depende da outorga chora, né, que chama. Porque você falou bem, você não pode dar um bem de garantia que não é só seu. Né? Então, muitas vezes, se esse bem for um bem imóvel, mas aí nós estamos falando de garantia real, tá? A pessoa, somente a pessoa não precisa. Se eu fosse avalista de alguém, eu não preciso da minha outorga, no caso, outorga, se a pessoa for casada. E tudo isso, a gente entrou aqui nesse assunto para falar sobre as garantias no caso de empréstimo, de financiamento, de tudo mais, tá? E onde é que entra essa história de comodato, de mútuo? O que é um, o que é o outro? Bom, a principal diferença entre o comodato e o mútuo é que o comodato ele é um empréstimo também, mas ele é um empréstimo de um bem não fungível. O que é isso, Anelson? Bem não fungível é aquele que não pode ser substituído por outro. Então, se você me emprestar esse microfone, eu vou ter que um dia lhe devolver esse microfone. Já o mútuo é diferente. O mútuo é um empréstimo, é um financiamento, é um empréstimo que o banco faz, é mútuo. Ele é um empréstimo de bens fungíveis. Então, você pega dinheiro, você pega uma nota de 50, você pode te dar uma outra nota de 50. Então, ele pode ser modificado. Então, a principal diferença é essa, e essa é geralmente a regra dos bancos. Né? Eles não pegam coisas, eles emprestam dinheiro. Eles preferem o dinheiro. E pegam o dinheiro de volta. Porque né? se eu tenho aqui 2 notas de R$50, elas valem a mesma coisa. Exatamente. É da mesma qualidade, quantidade, do mesmo gênero. Não importa o que seja, desde que seja da mesma qualidade, quantidade e gênero. Entendeu? Agora, se eu pego 2 microfones, coloco um do lado do outro, eu não sei se eles valem a mesma coisa, eu não sei qual é o modelo, eles podem ter a aparência igual. Qualidade diferente. né? Exatamente, qualidade diferente, tudo diferente. E quais são os contratos bancários mais relevantes para a pessoa jurídica? Que contrato bancário é esse das pessoas jurídicas? Assim, o mais usual, geralmente, é o capital de giro, cheque especial, desconto de duplicatas. Né? São aqueles contratos comerciais, geralmente, que utilizam. Né? E a pessoa física também, da mesma forma. Né? A pessoa física usa muito cheque especial e cartão de crédito. Né? A pessoa física adora cartão de crédito. E também tem a questão do cheque especial. Ele falou isso olhando para mim com a cara diferente. Desculpa, vou olhar para vocês agora. As pessoas físicas, mulheres, vou olhar gostam você, mais. Meu amigo. As pessoas físicas do negócio. Quem não? Oh, meu Deus. Gente com cartão de crédito ilimitado, senhor. Principalmente do sexo feminino. Brincadeira. Brincadeira. Vou já ligar para a Tayana aqui. E como é que a gente faz para encaixar isso tudo dentro da holding? Porque, por exemplo, eu comecei lá falando que a pessoa pode ter um imóvel só e bater na tua porta. Qual é o princípio da holding, que é um dos instrumentos da proteção patrimonial? É que você não tenha problemas. Para você garantir a efetividade de um planejamento patrimonial, você não pode estar com problemas nesse momento. Então, por exemplo, se hoje eu já falei sobre isso em outros momentos, se você tem dívidas, se você tem execuções no seu nome e se você constitui uma holding, você está cometendo fraude a credores, fraude a execuções. Então, é fundamental que você tenha a sua vida financeira organizada, né, para que você possa construir essa proteção patrimonial de forma segura. Então, esse é o link. Por isso que eu entendo que faz parte do planejamento patrimonial. Se chega um cliente para mim e fala assim, Nelson, eu estou cheio de problemas bancários, mas eu quero fazer minha sucessão, eu quero proteger meu patrimônio. Então, vamos resolver isso aqui primeiro. Vamos trabalhar nisso aqui, nessa parte bancária. Resolveu a parte bancária, a gente parte para a parte sucessória, para a parte da proteção do patrimônio. E no caso de empresas que fazem empréstimos para investir no capital de giro, nas reformas e tudo, aquele empréstimo, ele vai ser... A família é saudável economicamente, eles têm bons patrimônios, os patrimônios estão pagos, quitados, mas a empresa tem uma característica de ter empréstimos para poder fazer investimentos, aportes. Como é que o doutor Nelson e a holding encaixa o empréstimo que não vai ser quitado? Não é um empréstimo que está inadimplente nem nada. Tem como encaixar isso aí na holding? Tranquilo. Bom, o empréstimo foi contraído por uma empresa, a holding é uma outra empresa. Se o empréstimo não está gerando problema nenhum, não está inadimplente, ele não é um problema. Então, a holding não vai ser um problema nesse momento, porque você está construindo uma proteção antes de ter o problema. Mas eu estou devendo, estou com várias passagens, estou sendo executado. Aí entra na regra que eu lhe falei. Chega lá para negociar.
E aí essa negociação ela pode ser extrajudicial e judicial também? Sim, sim. Eu digo que as maiores demandas assim que a gente consegue resolver melhor, 80% das demandas a gente consegue resolver do ponto de vista administrativo. Entra em contato, aí no caso o próprio advogado que faz isso, entra em contato, vai negociando com o advogado banco. especialista nisso é capaz, conhecendo as regras, conhecendo a regulamentação do Banco Central, tudo que envolve o direito bancário, tem capacidade de ajudar o cliente. E principalmente diminuir essa taxa, né? Essa carga aí de juros, né? Depende de cada Depende caso, do débito. Tem que analisar o contrato, tem que ver. Porque eu não gosto de prometer terreno no céu, né, Márcio? Eu acho que a gente tem que avaliar cada caso, é um caso, né? Mas tem gente que já prometeu, não já? Eu não sei, já. Alguns já. Já sim. Já veio aqui? Não, aqui não entra. Pra saber. Negócio de prometer coisa que não pode cumprir, ninguém pode vender terreno no céu. Cada a gente sabe, né? Cada um com seu cada qual e cada um dentro do seu bolso que compra o seu próprio terreno, que essa compra não é nem com dinheiro. Lá no céu não é com dinheiro, não. Lá no céu são boas ações. Sim. Só porque eu não consigo falar de direito tributário sem falar de holding rapidamente. Como que a pessoa faz para poder começar uma holding, para fazer uma holding? Quais são esses parâmetros aí, esses critérios e tudo? O primeiro passo é ter certeza de que quer fazer, é saber do que se trata. Então, o primeiro passo eu acho que é a informação. É procurar um profissional que saiba do que está falando, pegar informações, entender tudo que envolve essa constituição de uma proteção patrimonial. Depois disso, trazer isso para a sua família, porque a holding necessariamente precisa do envolvimento da família, né? E aí sim está o primeiro passo. Mas o primeiro passo é conhecimento. Agora, Nelson, como é que uma família que, por exemplo, eu não sei nem se de repente eu estou complicando, mas eu vou perguntar. É uma família que não tem as certidões não todas registradas. Alguém criou filho, a mãe tem 2 filhos, casou com o pai, com o marido, e ele não é o pai das crianças. Para fazer uma holding assim, sem a certidão, sem os documentos, é fácil, tranquilo? Não tem problema nenhum. Não entendi. Por exemplo, o pai tem o patrimônio, ele quer fazer a holding. Sim. Ele pode colocar lá os 2 meninos da esposa que ele criou, que ele ajudou a criar. Ele pode incluir lá na holding, tranquilo. Pode. Não tem associação obrigatória, eles entram como associação obrigatória. Desde que respeite os limites legais, ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem 50% de tudo que é dele, ele pode dispor para quem ele quiser. Se ele quiser beneficiar os filhos da esposa que ele tem como filho, ele pode. Ah, entendi. Então, tudo vai depender de como é que está determinado no direito sucessório e como que a pessoa vai querer dispor do que ela tem a liberdade. A holding, o planejamento sucessório, de forma geral, ele é multidisciplinar. Então, envolve aí direito societário, direito tributário, direito de família, sucessório, né? Envolve direito bancário. Então, são vários nichos vertentes de conhecimentos, né, que você precisa conhecer, pelo menos o básico para você poder coordenar isso, né? Para poder amarrar tudo e garantir que tudo fique dentro. Uma holding pode ser anulada? Pode, se for feita de forma equivocada, se for feita no momento com a intenção de fraudar, com a intenção de enganar, com a intenção como é que eu posso, de diminuir, né, o direito de outras pessoas. Ela pode sim, pode ser anulada. E se de repente existe uma criança que não foi assumida pelo pai, que fez a holding com os filhos, com a esposa, com todo mundo, e apareceu depois que o pai morreu? O pai não sabia? Se o pai não sabia, ela vai ser incluída na holding, vai redistribuir as cotas, vai tudo fazer da forma E aí correta. vai com o advogado ou o juiz que vai ter que fazer isso? Não, pode procurar o responsável que constituiu a holding, que não precisa procurar se for feito de forma amigável, não vai precisar procurar o judiciário. E a intenção da holding é justamente essa, evitar o judiciário, né? E o empresário que quer fazer uma holding com todas as empresas e tudo. Acho que você já comentou que o empresário continua dispondo dos bens tranquilamente, que não tem problema nenhum. Eu tenho aqui um contrato empresarial, no qual eu sou sócio e forneço serviço com os bens. E, ao mesmo tempo, eu quero fazer uma holding para poder garantir que a minha família toda seja organizada, sem que tenha briga depois do falecimento desse empresário. Ele continua administrando esse bem ele faz parte de duas empresas ao mesmo tempo, porque a holding é uma empresa, a holding é uma pessoa jurídica. Como é que fica nesse caso? Me explica melhor. Eu tenho uma empresa. Tá. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui esse prédio. Esse prédio é meu e eu uso esse prédio para poder fazer o meu negócio, a RGMLC. E eu tenho um filho. Eu quero fazer uma holding com esse prédio para esse meu filho. Eu posso fazer isso? Esse prédio está no nome da empresa? Está no nome da empresa. Tá.
Sim, pode. Existe a holding patrimonial e existe a holding empresarial. Certo. A holding empresarial vai cuidar do patrimônio da empresa. Sim. E a holding patrimonial do patrimônio pessoal do dono do patrimônio, da família. Entendeu? A gente não mistura patrimônio pessoal com patrimônio da operação, porque a gente está colocando o patrimônio em risco. Toda operação envolve risco. Sim. Então, quando a gente mistura isso, a gente está colocando o patrimônio em risco, entende? De repente, o que poderia entrar nesse outro patrimônio seria só a minha cota que cabe, a cota que cabe para mim nessa empresa? Nada a cota vai entra. ser na holding operacional. Tudo vai ter uma... Se você quer fazer uma sucessão dentro da sua empresa, você vai criar uma holding operacional, no meu entendimento. Vai ter pessoas que vão utilizar a mesma holding, não é o que eu aconselho. Eu entendi agora. Entendeu? Quer dizer, quem tem empresa, quem é empresário, precisa organizar essa holding. Toda atividade econômica envolve risco. Então, se você coloca o patrimônio da pessoa física na mesma holding que colocou as cotas da empresa, se essa empresa passar por dificuldade, os credores vão adorar. Porque eles vão encontrar facilmente o patrimônio para poder executar, entende? Então, o melhor mesmo é fazer essa separação e pegar sempre, o patrimônio pessoal só. Respeitando sempre a opinião de outros colegas, essa é a minha opinião. Sim, é porque tem que fazer todo um planejamento e vai do advogado, né? Sim. Doutor Nelson, foi confuso hoje da minha cabeça, viu? Mas eu consegui entender parte tudo. dessa confusão parte de você. É engraçado que até o menino do áudio ri, né? O menininho do áudio ri também, né? Mas isso com todo respeito. Claro, eu entendo assim. Então, tem dívida, está com empréstimo, está com financiamento, quer fazer uma holding, a primeira coisa que tem que fazer é ir no advogado. Um profissional, né? Como eu disse, a holding ela não é uma atividade típica da advocacia, né? Ela é vários ele profissionais. Ele está achando graça da piadinha que ele falou, né? Como eu disse, ela não é uma atividade típica da advocacia, não é necessário ser advogado. Existem contadores que fazem bem, existem outros profissionais que podem executar esse serviço, porque é uma esfera do conhecimento, né? Não é eu não preciso de capacidade postulatória para poder fazer. O que é capacidade postulatória? É ser advogado, não preciso. Eu ia perguntar isso. Capacidade postulatória é ser advogado. Poder ir a juízo, né? A holding justamente vai contra tudo isso. Exato. O que eu mais acho interessante da holding, do inventário extrajudicial, dessa negociação bancária feita no banco e não na justiça. Gente, ir para a justiça é... Assim, se eu puder optar... É plantar um bambu e esperar ele crescer. Eu estou modificando todos os serviços do meu escritório para fazer de forma tudo o que for possível de forma administrativa, né? Porque eu tiro da mão de terceiros, o judiciário, o direito de decidir sobre o seu bem. Pois é. O que é moroso, demorado, é caro. Então, se eu puder resolver com um êxito muito melhor administrativamente uma dívida de banco, por que eu vou procurar a justiça? Demorar anos para resolver uma coisa que pode ser resolvida facilmente, não? Então, porque é muito difícil, gente. Justiça, a gente estava brincando aqui que a gente estava falando sobre que eu formei em direito e ele disse: mas eu tenho muito mais processos do que você porque eu estou advogando. Eu falei: está, meu filho, tá? Porque ser advogado é para poucos, é para corajosos. O caboclo tem que ser corajoso porque é uma luta. Se puder fazer fora da justiça, é melhor. É melhor porque o juiz está cuidando de 10 processos, o seu é um deles. E você tem interesse que seja rápido. O juiz ele vai ter que cumprir a meta dele. Não, é importante que você tenha dito isso, porque eu não estou fazendo um ataque aos juízes, ao judiciário. Claro que não. É a quantidade de processos, Exato. de demandas que atacam o judiciário. Né? Claro. Eu não estou aqui falando mal da justiça, estou falando mal do sistema, né? Da quantidade, dos poucos servidores, dos poucos juízes que tem para julgar as causas. Não, tem pouco juiz, todo mundo quer brigar. Ninguém pensa que é muito mais fácil você ir para o escritório e fazer negociar. Ninguém quer negociar, todo mundo parece que vai para a justiça. A justiça não é uma briga de ego e uma briga de vaidade ou uma corda de força. Como é que é o nome daquela? Cabo de força. Um cabo de força para ver quem é que puxa mais para um lado ou para o outro. Exatamente. Porque se você tiver muito tempo na sua vida e tempo, eu sempre digo, a gente sempre conversa, né, Nelson? O tempo é um recurso escasso, não renovável. Você não consegue comprar tempo e achar tempo em lugar nenhum. Tu nasceu com o teu tempo, cada um tem o seu, e não adianta tu querer buscar o tempo de ninguém, porque isso aqui não é o preço do amanhã, não. Filme, tá, Júlia? Coloca aí o filme, o preço do amanhã, para todo mundo assistir para entender o que eu estou falando. Então, não perca tempo brigando na justiça.
Porque o juiz ele vai trabalhar dentro do que está chegando lá. E quando tu chegar, a fila já está longa, meu filho. Já tem muita gente lá brigando. Doutor Perfeito. Nelson, muito obrigada. Obrigado viu? a você, gente te Márcia. acha onde? No meu escritório. Você falou das minhas redes sociais, @Nelson @Nelson Souza. Souza no Instagram. Instagram, Facebook, Mas eu acho que vai TikTok. aparecer, né? Não, vocês Vai ficar geralmente aqui embaixo. colocam, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube também. E também no escritório dele. Só de raiva. Clóvis, atenta isso aí com a Júlia, tá? Só de raiva, coloca o endereço do escritório dele lá. Eu quero o pessoal batendo lá na porta do escritório dele. Tem problema, não? Não, Nenhum, pode bater, não, né? não. Vou atender É a com Letícia, quem que vai atender? Eu, a Letícia, A quem estiver Letícia, perto da porta. Quem estiver perto da porta. Quem abrir primeiro... Lá não tem frescura, não. Quem estiver perto Não, da porta, e ainda abre. vai fazer aquela brincadeira. Quem se mexer primeiro atende. É mais ou menos assim. Né? Aí todo mundo se mexe, todo mundo atende. Obrigada, doutor Nelson, por ter Obrigado vindo você, aqui mais Márcia. uma vez, viu? E você que está aí do outro lado, muito obrigada também por ter acompanhado mais esse Deixa que eu pergunto, um assunto que a gente falou hoje muito importante. Falamos sobre direito bancário como forma também de proteção patrimonial. Falamos sobre hold, porque eu não resisto, eu tenho que perguntar sobre hold e, principalmente, fica o alerta. Procure um profissional, não justiça assim quando realmente não tem mais acordo nenhum e você está disposto a pagar o preço para poder entrar com o processo na justiça. E pagar o preço é tempo, não só dinheiro, é tempo. E tempo não tem preço. A gente não tem como colocar valor no tempo. Então, converse, se informe, negocie para que você tome a melhor solução, a melhor escolha para o seu patrimônio, para a sua família, para a sua empresa. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Nelson. Obrigado, Márcia. Enquanto isso, você que está aí do outro lado, continua com a gente aqui na rede MLC e não se esqueça, é assunto? Deixa que eu pergunto.